Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É bom rever os amados irmãos. É bom estarmos novamente cultuando ao Senhor junto. Como a Jaque iniciou o culto, falando, já estamos em fevereiro. E até nem estava me lembrando que já acabou o mês de janeiro. Como está passando rápido. E dessa mesma forma, a vida passa rápido. E é por isso que nós temos que aproveitar cada momento. E é por isso que nós temos que estar diante do Senhor. Porque se vocês vão perceber que esse ano vai passar muito rápido. E aí ela estava falando, qual é o teu projeto? Que você foque no projeto. Mas que acima de tudo você esteja firme com o Senhor Jesus. Amém? Nós vamos continuar no livro de Romanos 4. No ano anterior nós ministramos sempre em Atos, foi muito bom, aprendemos bastante. Eu achei muito interessante o pastor Daniel pegar essas séries de mensagens, né, utilizando livros específicos para que possamos aprender. E eu gostaria que você se atentasse, nós aprendemos muito no livro de Atos, que ali a igreja no seu nascedouro, também o decorrer dessa igreja, todos os acontecimentos, o que deu certo, o que deu errado. E o pastor Daniel gosta de falar que a Bíblia não esconde também o que deu errado, mas nós podemos ver no livro de Atos todo esse trajeto. Em Romanos, que o pastor Daniel já iniciou, eu quero convidar você a participar em todos os cultos, não falte. Porque nesse tratado teológico, assim nós chamamos, Romanos, é onde há um ensino profundo sobre os pilares, sobre a salvação, sobre o pecado, é um tratado teológico. Então, não falte, venha a todos os cultos, porque senão, embora você ache que às vezes a mensagem está continuando a mesma mensagem, às vezes um pregador, ele utiliza o texto seguinte, né, e pega um pouco até do texto anterior. Isso é para trazer o contexto, mas para sempre você estar sendo lembrado do que está sendo ensinado. Quando finalizar inteiro Romanos, você vai estar afiado. Amém? Nós vamos ler hoje Romanos capítulo 4. Eu falei livro, mas uma carta, né? Um tratado. Romanos 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Amém. E diz assim: o que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Versículo 5. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, e dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. E vem essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Versículo 12. E ele é também o pai da circuncisão, daquele que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisaduras daquela fé, que teve o nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Versículo 13. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Até aí um pouquinho, nós vamos continuar lendo, e talvez você escuta uns termos e que talvez fica confuso na mente. Nós vamos dar início, mas primeiro eu gostaria de contextualizar o que está se passando. É lógico que o pastor Daniel, nos capítulos anteriores, ele já vem trazendo esse ensinamento, mas como eu falei, em Atos nós estudamos sobre o andar da igreja, o agir do Espírito Santo sobre a igreja e o efeito dessa igreja sobre as nações. Essa igreja se expandiu e foram em lugares fora do contexto judaico, fora ali de Jerusalém. Paulo, quando escreve isso aqui, é para tratar de algumas coisas que estavam surgindo entre as pessoas que tinham se convertido. E aqui ele traz um ensinamento sobre o pilar da salvação, mas também ele traz o conceito da igualdade diante de Deus. Por que ele está trazendo esse entendimento sobre a igualdade diante de Deus? Porque, como foi falado outrora, essa igreja que surgiu, através do projeto salvífico de Cristo, do ensinamento e ali do caminhar dos apóstolos, mas ela surgiu dentro de uma cultura judaica. Ora, o judeu sempre foi entendido sobre essa promessa de Deus para com eles. Paulo escreve aqui e traz Abraão, que é bem conhecido do povo, e que para o povo era a estrutura da religião judaica. Mas aqui está um povo nessa igreja a qual está sendo tratado aqui, que não é judeu. E é por isso que Paulo começa a falar, o pastor já falou anteriormente, mas ele começa a falar sobre Abraão, que era referência. Agora imagina que nessa igreja que ensinou sobre a salvação em Cristo, e esse povo judeu que também entenderam sobre Jesus ser o Messias, o Salvador, mas essa igreja ainda tinha algumas coisas na mente. Por exemplo, aqueles judeus raiz, eles falavam: olha, Jesus salva, mas vocês, para estar no nosso meio, para estar aqui, precisam também ser circuncidados. E o que era circuncisão? O pastor Daniel explicou. No capítulo 4, Paulo começa a usar esse contexto
sobre a promessa de Deus, mas aí ele começa a trazer algo que precisa ficar muito claro para esse povo e também para nós. Ele fala sobre o pecado e ele fala sobre a justificação. Ora, para tratarmos desse texto, nós vimos que lá em Gênesis, capítulo 2, e eu vou voltar aqui para esse texto, mas eu vou pedir para você abrir lá em Gênesis capítulo 2, e nós vamos voltar para esse texto. Deixe marcado aí na sua Bíblia. E vamos lá para Gênesis. Esse é fácil de encontrar, pessoal, que é bem no início. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que comerdes, certamente morrerás. Amados irmãos, esse texto está tratando sobre a justificação, mas antes de falarmos sobre a justificação, vamos falar sobre o pecado. Paulo está falando aqui e ensinando para esse povo que diante de Deus todos são iguais, que ali naquela igreja que estava ali seguindo um processo religioso judaico, não existia judeu ou gentil. E que, novamente, lembrando vocês que o pastor Daniel sempre explica muito bem, quem era o gentil? Era o povo que não fazia parte da circuncisão. O que era circuncisão? Aquela marca, aquele selo que era feito no homem, que o pastor falou, que era aquela cirurgia que era feito ao 8º dia no homem. E que para o judeu essa era a sua marca. Mas Paulo está falando, olha, diante de Deus não existe judeu ou gentil, todos estão aqui na igreja, todos são iguais diante de Deus. Mas quando falamos em igualdade, na igualdade nós temos os benefícios, mas também temos os deveres iguais, não são? Então, quando ele está falando aqui, tratando sobre a circuncisão e a incircuncisão, ele traz à tona também que também todos pecaram. E da onde surgiu o pecado? Esse texto que nós já lemos. O que é o pecado? O pecado é uma transgressão a uma ordenança de Deus. Eu costumo ouvir muito pessoas falando assim, olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu dou esmola, eu estou bem diante de Deus, eu não tenho pecado. É um engano. E Paulo está trazendo isso aqui, tanto judeu como gentil, todos pecaram. E aonde começou o pecado? Lá no Jardim do Éden, nessa ordenança de Deus, e no capítulo 3 nós vamos ver que ali também surgiu a queda. E o que foi a queda? Deus ordena que não comesse daquele fruto, e que o pastor deixou muito bem claro que não era uma maçã, né? Mas um fruto. Mas o pecado, o que significava naquele momento? Era uma quebra, era uma desobediência a Deus. E através desse pecado, toda a humanidade
ela foi manchada por esse pecado. É interessante que no capítulo 3, findando, o texto diz que toda a terra, ela sofreu com isso. Então, amados, Paulo começa a tratar de uma igualdade, mas já vamos começar a entender que não há uma classe que ela tenha menos pecado ou mais pecado. Não tem uma classe que ela é mais favorecida ou menos favorecida. Aqui Paulo, ele começa a trazer esse entendimento sobre essa igualdade. E aí, ainda, nós lemos no capítulo 2 de Gênesis, no 3, né, a desobediência, e nós, no texto, no capítulo 4 aqui de Romanos, iniciou falando sobre Abraão. E nós vamos lá para Gênesis também, capítulo 12, folhei só um pouquinho mais para frente, para entendermos quem é Abraão. Gênesis 12, e você ainda está com a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 12. Que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Por que eu quis ler esse texto? Eu trouxe para vocês o primeiro ponto, que foi a ordenança de Deus sobre o homem. No capítulo 3, a queda. E aqui no capítulo 12, um chamado. E eu escolhi específico Abraão porque é onde Paulo está tratando e falando da justificação. Mas o porquê eu estou trazendo isso? Porque, como eu falei, o pastor também explicou, para o povo judeu no qual Cristo, quando foi manifestado sobre a humanidade, Cristo, ele chegou ali naquele local, nesse povo, com essa cultura. E qual era a segurança desse povo? Nós somos o povo escolhido por Deus. Nós temos esse selo com Deus, a circuncisão. E aí, esse povo seguia mandamentos, e que o pastor também, ele ensinou aqui, que não era apenas os 10 mandamentos, mas 613, e no qual 613, mais que ele se ramificava. E o povo se assegurava que eles eram um povo eleito, um povo que tinha prioridade, e que se seguisse isso, e por ele ser da circuncisão, já estava garantido. Mas aí chega Jesus, e que levanta um povo, e falando sobre um plano salvífico, sobre esperança, não apenas para aquele que estava com aquela marca na carne, aquele povo que estava seguindo aqueles mandamentos, mas era um projeto para todos. Agora imagina, amados irmãos, que aquele povo que era desprezado, aquele povo que sempre ouvia e olhava de longe ali no templo, o povo adorando esse Deus, fazendo sacrifício, falando: olha, nós temos um pacto direto com esse Deus, e Ele nos abençoe, temos uma salvação com esse Deus, e Ele vai mandar um Messias, um Salvador para nós. Mas aí esse Messias chega, e não é apenas para o judeu. E através desses próprios judeus que Jesus chama os seus discípulos e começa a ensinar, começa também a expandir esse plano de salvação. Mas aí essa igreja está reunida. Opa, aprendemos sobre Jesus.
E aqui Paulo, porque já havia essa separação, então Paulo começa a falar que diante de Deus todos são iguais. E que não é apenas por uma marca na carne, não é apenas uma etnia, mas é para todos. Todos são iguais naquele lugar. E aí Paulo, ele começa a falar sobre a justificação. E agora entendam quão complexo é esse ponto. Amados irmãos, é algo tão complexo que a complexidade dele é tão grande que no final ele se torna simples. Paulo começa a falar aqui que aquele povo, ele começa a falar assim: olha, imagina, está a discussão na igreja, o povo gentil que ali ouviu falar: olha, a salvação é para você também. E esse povo se encheu de esperança. Quando eu entendi que o projeto salvífico era para mim também, eu fiquei muito feliz. Porque chegou um determinado tempo da minha vida que eu achava que qualquer um poderia ser salvo, menos eu. Sabe como eu me sentia distante? E às vezes, imagine, amados irmãos, aqui nós estamos falando de uma igreja que estava o povo judeu convertido, o povo que desde criança aprendeu sobre a fé, sobre a religião, e um povo que estava solto no mundo, que também está nesse lugar aprendendo sobre isso. E aí me trouxe a lembrança, quando eu era criança, no povoadinho onde eu morava, tinha um grupo religioso. E aquelas famílias tradicionais sempre estavam ali presentes. E por incrível que pareça, a minha família não ia na igreja. E lá, como eu já falei, alguns até vai se lembrar, lá tem uma praça, os povoados no Nordeste sempre surgia assim: construía uma igreja tradicional, e em volta dela construía as casas, e as pessoas viviam em torno daquilo. Mas eu nunca entrei naquele lugar, eu não gostava. E por não estar ali, eu falava assim: eu sou uma pessoa que eu nunca vou ser salvo, porque eu não vou nesse lugar. E as pessoas que se denominavam daquela religião era tido como o povo de Deus. E quando eu comecei a ler esse texto, me trouxe a minha infância. E como é você se sentir excluído? E como é você estar num lugar e ver que tem aquele grupo, mas você não faz parte? Mas olha como Deus é maravilhoso. Através do Evangelho de Cristo, Ele nos dá essa oportunidade de, mesmo que você não é desse grupo, você faz parte. Então, diante de Deus, todos nós somos iguais. E aqui o que Paulo está tratando com esse povo: todos são iguais. Mas agora chegou o ponto aqui, é sobre a justificação. Por que eu li lá em Gênesis 2 e 3? Porque aqui Paulo começa a tratar com o pessoal aqui, com a igreja, sobre essa justificação. E por que precisa de uma justificação? Como eu falei, todos pecaram. E se todos pecaram, todos têm uma dívida. Não é verdade? E essa justificação, ela também precisa acontecer. Se há uma dívida, essa dívida precisa ser paga. Mas aí, de que forma vem essa justificação? De que forma vem esse pagamento? De que forma nós somos justificados
perante Deus. E aí, Paulo começa a falar aqui sobre essa questão. No texto que eu leio Paulo começa a indagar, olha, a justificação, ela vem pela circuncisão, ou seja, é para aqueles que tiveram aquele selo. E até ele faz uma pergunta que é muito interessante. E Abraão, que vocês sempre falam que é através de Abraão, quando ele foi chamado, quando ele foi justificado, foi através da circuncisão? Aí ele responde, o próprio Paulo responde, não. Abraão ainda era um incircunciso, mas já justificado pela fé. Então, amados irmãos, Paulo começa a tratar aqui que também a justificação, ela não é por obras. Isso quer dizer que esta justificação, ela vem de Cristo, e não é um mérito meu, e ele até fala, porque se for por algo do ser humano, o ser humano tem do que se vangloriar, ou seja, ou merecer. Não é por obra. E ele começa a falar que Abraão, né, não foi pelas obras, mas sim pela fé. E aqui Paulo começa a trazer uma clareza para nós que o portal de entrada para tudo isso, para esse projeto salvífico, não é a etnia, não é a religiosidade, não é daquele povo, mas é pela fé. Isso quer dizer que a entrada para esse processo salvífico, amados irmãos, é através da fé, minha e sua. É através dessa fé que damos entrada para que essa palavra ela entre e através de Cristo nós sejamos justificados. Não é porque um pecou mais, outro pecou menos. Não é porque eu sou bonzinho e eu dou esmolas. E ele fala que Abraão não foi pela circuncisão. E que também ele está ensinando aqui para o judeu, olha, e vocês, não é porque vocês são circuncisos, porque vocês são circuncidados, que vocês vão alcançar. E não é porque vocês guardam a lei. A justificação ela vem pela fé. Ou seja, amados irmãos, a fé, ela é o portal de entrada para esse projeto salvífico. E aqui, Paulo traz algo muito interessante. Imagina, e isso traz também um ensinamento para nós. Nós precisamos nos atentar também. Aquele povo, o judeu, que até julgava aquele gentio, eles achavam que, por eles fazer parte, ele já tinha uma garantia na salvação. Não é porque você faz parte de uma denominação. Não é porque, eu sou crente, a minha esposa é crente e a minha filha vai nascer crente. Não, não é assim. Nós precisamos entender que esse acesso também, ele é individual para cada um de nós. Abraão, quando ele teve o chamado, imagine, amados irmãos, Abraão está no meio do seu povo, Deus chama ele e fala, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele teve fé e saiu.
E Deus continua falando com Abraão. E aí me chamou algo dentro de mim, amados irmãos, sobre essa fé. E eu até estava pensando, né? O que é a fé? E eu trouxe uma ilustração. Dessa semana aconteceu algo comigo. Eu fui no mercado para ilustrar um pouco o que é a fé. Eu sabia de um saldo que tem na minha conta. Hoje a maioria não vai mais no mercado, não leva mais dinheiro no bolso, na carteira, né? Por que nós não levamos o dinheiro? Você está com aquele cartão e você tem um entendimento que naquele cartão ali, quando você passar ali, se tiver saldo, né? Vai pagar aquela conta, vai ter dinheiro, não é? Isso é fé. Você não está vendo o dinheiro, mas quando você passa naquela maquininha ali. Então a fé é algo que nós provamos, é algo que nós vivemos. E aqui Paulo está trazendo um ensinamento que, olha, é algo que você precisa viver. Não é pela tua questão, da tua etnia, não é pela religiosidade. Você vai ser justificado através da fé. Porque essa fé é que vai dar essa entrada ao projeto salvífico, que é Cristo. E aí Paulo continua lendo, aqui vamos continuar lendo no capítulo 4. Versículo 13. E Paulo continua falando para esse povo: olha, a promessa que havia de ser herdeiros do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé a promessa são aniquiladas, porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão, porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que há da lei, mas também a que há da fé, que teve Abraão, o que é pai de todos nós. Então, amados irmãos, esse texto, ele trata e nos ensina para trazermos a nossa mente sobre a questão do pecado, que é para todos, mas também sobre a justificação em Cristo, que também é para todos. Mas como isso vai acontecer? Não é através de uma religiosidade, mas através da fé. E é por isso que nós precisamos desenvolver em nós essa fé. E é por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus. Não nos enganamos por fazermos parte de uma denominação, mas precisamos ser inseridos através da fé em Cristo Jesus. E essa fé, ela precisa ser regada a cada dia. Está tendo esse desafio, né? Como a Jaque falou, iniciando do jejum. É uma questão de fé, amados irmãos. E a Jaque falando ali, e já veio na minha mente da forma que eu vou jejuar. E é algo que ela falou na semana passada que é individual para cada um.
mas já veio algo no meu coração que para mim é o mais difícil. Mas eu ali, quando eu já estava orando, eu já coloquei no meu coração, pela fé, eu já vou iniciar esse jejum. E é sobre isso. Café. Eu já fiz algumas vezes. E para mim é o mais difícil. Porque, amados irmãos, a minha primeira ação de manhã é o café da manhã. O cafezinho. E ele é tão assim que, se eu passo muito tempo sem tomar, eu já fico inquieto, já dá até dor de cabeça. E teve um período que começou assim, e eu falei, agora eu não vou tomar até eu não sentir mais dor de cabeça. E fiquei um bom tempo sem tomar café. Até que eu não tive mais dor de cabeça, falei, agora eu vou voltar a tomar. Porque eu tive controle sobre isso. E o jejum, ele é ótimo, ele é espiritual, mas ele é didático também. Sabe por que ele é didático? E porque eu acho fantástico o jejum? Porque quando eu falei que eu vou fazer do café, que é difícil para mim. Mas o jejum nos ensina a nós termos controle sobre os nossos desejos, sobre os nossos impulsos. Então, quando é algo que me move, que eu mais gosto de fazer, e eu consigo ficar sem ingerir aquilo, eu estou tendo controle sobre o meu próprio corpo, sobre os meus impulsos. É lógico, quando nós colocamos aqui, nós colocamos também no ponto espiritual, mas também ele é didático, e ele vai também trabalhar em nós. E da mesma forma, alguém que está em pecado, e sabe aquele pecado que ele é contínuo, você pode também praticar dessa forma. Eu tenho controle, eu não vou mais pecar. Porque assim como eu tenho controle de não ingerir um alimento, eu tenho controle sobre qualquer coisa do meu corpo, da minha mente, e eu não vou pecar. Então esse jejum, ele é espiritual, mas também ele é didático para as nossas vidas, e nós vamos fazer isso, amém? E é interessante que durante esse jejum vai acontecer muitas coisas para tirar você do propósito. Eu já faz um tempo que eu estou, não como jejum, mas eu estou mudando os meus hábitos alimentares. E eu falei, eu não vou comer feijão e arroz. Eu já tenho 20 dias que eu não como feijão e arroz. Estou comendo só legumes e carne. E ontem, a comida que eu mais gosto é macarrão. Eu sou apaixonado por macarrão. Ontem a Sara começa preparando macarrão. Falou, eu estou com a vontade de comer macarrão. E ela começou a preparar um macarrão. Eu falei, filha, logo agora que eu estou fazendo jejum de tudo, estou comendo só legumes. Se controle, pai. E ela e a Emília na mesa com aquele macarrão, e ela faz o macarrão inteiro. E aí ela faz a questão de fazer ele inteiro, porque ela vai enrolando no garfo, faz aquela... Aí ela erguia assim com o molho, chega a cair, aí eu aqui nos meus legumes, ó. Falei, eu não vou romper isso. Me mantive firme. Tem um desafio, mantenha firme no jejum. É fé. O jejum é fé. E aqui Paulo está falando, olha, Abraão foi justificado pela fé. Nós também temos acesso a essa justificação em Cristo através da fé. E eu espero que você tenha fé suficiente para continuar nessa caminhada. E saber, amados irmãos, a religião não salva, o pastor não salva, ainda que é um suporte excelente. É uma área física de socorro que nós temos nos nossos momentos de angústia, mas não salva. Quem salva é Cristo. E como que nós vamos ter acesso a essa salvação? Através da fé. E glória a Deus que não é porque nós fazemos parte de um grupo, não é porque fazemos parte de uma etnia, mas é porque nós somos introduzidos a isso através da fé. E a nossa fé é em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, Paulo traz esse ensinamento aqui. Todos
Não vai ser pelas obras que vocês vão estar guardando essa lei mosaica, ou pelo selo que vocês têm através de Abraão, mas é pela fé. E essa fé que Paulo está falando aqui é a fé em Cristo Jesus. Então que nós saiamos nessa noite com o entendimento que todos nós pecamos, não há um sequer justo na terra, todos nós pecamos, mas também há um plano salvífico para todos, e todos nós temos acesso a esse plano salvífico. Então, esse tratado de Paulo, ele traz com clareza, e isso é para trazer muita alegria no nosso coração, que embora há uma sentença de morte através do pecado, mas há um livramento, um projeto salvífico através de Cristo, uma justificação. Essa dívida que foi paga ali, Cristo, quando Ele falou ali na cruz, está consumado. Ele diz: olha, está pago o preço. Está pago o preço pela vida da Fabiana. Está pago o preço pela vida do Aguinaldo. Está pago o preço por cada um. Mas como é que a Fabiana e o Aguinaldo vai ter acesso a isso? Através da fé. E através da fé que ele vai ter acesso a esse projeto salvífico e vai ser justificado diante de Deus. E não é por mérito dele, não é por mérito de cada um de nós. É pela bondade e a graça de Deus que é derramado sobre nós. E é isso que Paulo está falando. Olha, a graça de Deus, ela foi derramada tanto para o judeu, mas também para o gentio. E é debaixo dessa graça que nós estamos. Nós não temos uma circuncisão no nosso órgão. A nossa circuncisão é no nosso coração, através de Cristo Jesus. Então, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Aquele grito de está pago de Cristo foi para todos, inclusive você. Mas que você, nessa noite, você, através da fé, você tome posse dessa justificação em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Feche teus olhos. Eu te louvo, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. Ó Senhor, sabemos, ó Pai, que somente através de Ti, ó Senhor, é possível uma justificação pelo pecado. Te agradeço, ó Pai, porque o preço foi muito alto, Senhor. O preço, ó Pai amado, devido à desobediência, o pecado, foi muito alto. O preço foi o Teu sangue derramado ali na cruz. Eu te louvo, Senhor, porque ali naquela cruz, o Senhor olhou para cada um, Senhor. Ainda que fosse uma alma, valia a pena, Senhor. Mas o Senhor é tão grandioso, que essa justificação, que esse projeto de salvação, é para todos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite possamos ter total discernimento de que o pecado é real, mas que também a salvação ela é real.
O pecado afetou toda a humanidade, mas a salvação, ela também vem para todos, ó meu Pai. Ó Deus, que não saiamos, ó meu Pai, daqui sem essa convicção, ó Senhor. Meu Pai, que nessa noite venhamos a nos despertar, ó Senhor, a cada dia, a nos fortalecer, a permanecermos em Ti. E se, ó Senhor, se porventura alguém no nosso meio que ainda, ó meu Pai, não se adentrou nesse ato de fé, ó meu Pai, não, ó meu Pai, não abriu essa porta pela fé para essa justificação, que o Teu Espírito Santo venha tocar. Se porventura, meu Pai, há alguém, ó meu Pai, que ainda sinta o peso das transgressões, do pecado, da culpa, ó meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar nessa noite, e que, ó meu Pai, haja libertação, ó meu Pai, porque é para isso que o Senhor morreu naquela cruz, para que não apenas o judeu, mas todos tivessem acesso a essa salvação. E que esse selo, ó meu Pai, ele é através do Teu sangue naquela cruz. Que cada um possa provar, que cada um possa, meu Pai, sair com a plena convicção dessa justificação através da fé, meu Pai. Em o nome de Jesus. Amém.